perceber essas injustiças. A prefeita de Jorge Teixeira, a prefeita Cida, vem naquele município sofrendo uma oposição raivosa, que perdeu a eleição e não se conforma. Eu acho que nós não podemos agir dessa maneira que estão agindo lá. Imagine você que a prefeita que tomou posse no dia 1º de janeiro, no primeiro dia útil já tinha que estar aqui, não teve nem tempo de ir à prefeitura. Já fora intimada para vir a comarca aqui de Jaru para responder um processo eleitoral. Nem sequer pôde entrar na prefeitura no primeiro dia de posse. Teve que vir aqui para audiência, que infelizmente não aconteceu aquela audiência, mas foi remarcada já para o dia 5 e daí para frente tem sido um tumulto. A prefeita terminou sendo afastada depois e nós conseguimos lá no Tribunal Regional Eleitoral derrubar essa decisão. Agora, a decisão foi monocrática? Foi. Agora, novamente, a do TRE, que eu me refiro primeiro, foi coletiva. Eu estou misturando aqui, estou falando da decisão de agora. Não, o senhor está falando de antes. Eu estou ainda fazendo histórico. Então pode ficar à vontade, Então, a primeira decisão foi dada aqui na comarca de Jaru e nós revertemos no Tribunal Regional Eleitoral, foi uma decisão Isso foi a primeira ação contra a prefeita? A primeira ação contra a prefeita. E agora vem mais uma outra ação, e eu fiquei perplexo. Eu devo dizer que, como advogado que milito nessa área, fiquei perplexo. Imagine você, o promotor da comarca, entrar com uma ação civil pública contra a prefeita, pedindo o seu afastamento, na suposição de que o ex-prefeito e marido da prefeita estaria influenciando as suas decisões na administração lá de Jorge Teixeira. E o que é mais grave, o juiz acatou essa proposta do Ministério Público. Agora não tinha nada de concreto? Gravações, depoimentos, não tinha nada concreto para que o juiz tomasse essa decisão? Existem informações coletadas unilateralmente pelo próprio Ministério Público. Ou seja, só uma parte foi ouvida? Só uma parte foi ouvida. Como é que o Ministério Público consegue ouvir apenas desafetos da prefeita na cidade? Houve pessoas ligadas à oposição, inclusive gente que participou do processo eleitoral lá e que perdeu a eleição, e o promotor ouviu apenas essas pessoas, e baseado nessas informações unilaterais, houve por bem de pedir o afastamento da prefeita. E o que é mais grave, o juiz acatou esse pedido totalmente arbitrário. Essa decisão é ilegal, essa decisão é absurda, essa decisão não contempla nenhuma norma jurídica. Foi em cima disso que o desembargador, qual foi o desembargador que concedeu a liminar? Montenegro. Ele foi em cima disso que ele concedeu a liminar? Sem dúvida, foi em cima da ilegalidade absoluta. Porque para se afastar o detentor de um mandato popular, para caçar um mandato popular conferido pela população, não pode ser uma canetada tão simplória dessa forma. Isto é absurdo. A prefeita foi eleita pela população de Jorge Teixeira. Foi o povo que escolheu. Não pode uma caneta simplesmente chegar aqui e afastar a prefeita como se ela fosse uma pessoa que não tivesse nenhuma representatividade. O juiz não pode substituir a vontade da população. Agora, doutor Tomás, não se provou nada com relação à interferência do esposo da prefeita na administração. Não foi provado nada. Acontece, Hamilton, que o Nené, o ex-prefeito Nené, foi prefeito da cidade por 2 mandatos, eleito e reeleito. Ele ajudou a eleger a prefeita, participou da campanha diretamente de todos os palanques. É normal que o prefeito participe de algumas reuniões com a prefeita. É o esposo dela. Você levar isso ao pé da letra, dizer que isso é exercício, é usurpação de função pública, isso é ir longe demais. Isso é ir além da lei. Isso é querer impedir o cidadão de participar. Qualquer pessoa pode participar de uma audiência, e as audiências das quais ele participou eram audiências públicas, que todas as pessoas podiam participar. Só que, doutor Tomás, ele é esposo da prefeita, ele pode estar junto com ela. No processo que eu tive acesso, algumas páginas do processo, ficava claro, o promotor colocou que ele inclusive dava ordens a servidores. Isso não existe. Isso não aconteceu, não? Não existe isso. Isso o promotor coletou isso de onde? Coletou exatamente da oposição lá de Jorge Teixeira. O que me causou muita estranheza é que o promotor não teve nenhuma cautela, o cuidado de ouvir a prefeita primeiro. A prefeita não foi ouvida? Não foi ouvida, nunca. Ela nem sabia que tinha esse inquérito aqui. Fazia mais de ano que estava aqui tramitando, se a prefeita fosse informada disso. O promotor tinha N medidas que podia tomar, poderia notificar a prefeita, podia ouvi-la, saber o que está acontecendo, chamar o ex-prefeito.
e diz: olha, prefeito, eu estou tendo essa denúncia, eu quero saber o que está acontecendo. E baseado nesses fatos, ele poderia até dizer: olha, eu recomendo à senhora então que não deixe o ex-prefeito a interferir na gestão. Mas não se trata de interferência, se trata de uma pessoa que tem uma influência na cidade, foi prefeito da cidade, é esposo da prefeita e pode participar com ela de reuniões. Isso não tem nenhum impedimento. Doutor... Agora se de fato, eu inclusive acho que algumas coisas realmente ele precisa ter cuidado em alguns pontos. Às vezes até a forma voluntária do ex-prefeito de querer ajudar a resolver alguma coisa. Caiu uma ponte, aí o ex-prefeito vai lá para ajudar. Eu acho que isso ele deve evitar. Não que seja proibido também, não. Ele está fazendo voluntariamente, ele pode, como voluntário, qualquer cidadão pode ajudar o município, pode ir lá consertar uma ponte, isso não tem vinculação nenhuma com a administração. A sociedade pode fazer, a associação pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Mas eu acho que diante dessa situação, o recomendável, aqui já vem uma orientação nossa também, é que o ex-prefeito evite, assim, para evitar esse tipo de interpretação. Mas de qualquer modo, o que eu quero deixar bem claro, Milton, é que, com todo respeito, eu conheço aqui o promotor da cidade, os 2 promotores aqui da cidade, os 3, aliás, são pessoas de bem. Eu não quero aqui de forma nenhuma fazer qualquer leviandade contra a atuação deles. Eles cumprem o papel deles, cumprem com responsabilidades, cumprem com grandeza, com sabedoria, mas neste caso eu estou criticando porque eu acho que faltou critério. Como também o juiz, eu quero deixar bem claro aqui que o juiz, nós temos todo o respeito pelo judiciário, temos todo o respeito pela justiça, mas inconformados, evidentemente, com as decisões que tomam, nós recorremos, é o que nós estamos fazendo. Não é muito hábito nosso vir discutir processo judicial aqui na rádio, mas este caso nós queremos discutir porque é um processo também político. Doutor Tomás, além do prejuízo que a prefeita tem, político, a população sofre muito com essa coisa, porque se vinha num ritmo de recursos que estavam chegando ao município, pelo menos é o que afirmava a prefeita em entrevistas aqui no programa. Então, com essa ida e vinda da prefeita, causa-se um prejuízo realmente tamanho para a população, né? Sem dúvida. Porque para-se o município. É claro. Imagine você que nesse período houve uma ventania lá, um problema e destruiu parte do posto de saúde do hospital. E o prefeito, que é o João Paciência, o vice-prefeito que estava no exercício da prefeitura, uma pessoa também muito boa, pessoa que nós temos o maior respeito e nada contra. E que também. tinha todo o direito de assumir. Estava cumprindo uma decisão judicial. Embora eu acho que a decisão também foi legal, porque, ao meu ver, deveria ter passado pela Câmara de Vereadores a posse do prefeito. Embora ele seja substituto eventual, mas nessa hipótese eu imagino que deveria ter passado pela Câmara Municipal, que é quem define posse de prefeito. Mas de qualquer sorte, o mais grave também ainda é que o prefeito assumiu antes da prefeita ser noticiada, ser notificada. Então é ilegalidade atrás da outra, né? A prefeita que está em Porto Velho tratando de assunto do município, sequer tinha sido intimada da decisão e já foi dado posse ao prefeito. Então imagina você o assondamento com que as coisas andam. Então essas questões é que eu volto a discutir. O judiciário tem o dever de conter as demandas, como o Ministério Público também, como na sociedade como um todo. Então essa preocupação é necessário ter, para evitar que se acirre mais ainda a disputa local. É claro que a prefeitura de um lugar pequeno, onde a oposição perde eleição, a tendência é acirrar de tal ordem que as coisas aconteçam dessa forma. Mas o que não pode é o Poder Judiciário, nem o Ministério Público embarcar nessa canoa da oposição. Porque senão daqui a um dia nós vamos ter que ganhar a eleição da oposição e vamos ter que ganhar a eleição em instâncias judiciárias, o que evidentemente não é o caso. Então eu quero aqui deixar o meu protesto como membro do PMDB, como presidente do partido. Eu quero me solidarizar com a prefeita Cida de Jorge Teixeira, com o seu marido, com o Neném da Serraria, e dizer que o PMDB está do seu lado. E vamos disponibilizar os melhores advogados para acompanhá-la sem qualquer custo. Quem foi o advogado? Quem foi o advogado dela nesse processo? Foi o doutor Almeida Júnior, o doutor Eduardo Júnior. São bons advogados. Bons advogados, né? Especialistas aqui no estado, e o doutor Carvalho, e eu estive junto com ele, dei alguns palpites também na peça. Então eu quero deixar bem claro o seguinte: não vão mexer com a prefeita de Jorge Teixeira sem que o PMDB, através de seus advogados, esteja do lado dela, dando todo o apoio necessário a fim de que ela possa ter respeitado o seu mandato conquistado através do voto popular
E isto chama-se respeito ela à já democracia. reassume a partir de agora? Reassume agora. Já hoje ainda? Hoje ainda. Ela já está aqui na cidade? Tá aqui na cidade. Jorge Teixeira já? Está aqui em Jaru, não é? Então, eu quero deixar claro que é necessário que haja prudência, que haja cautela, que haja um pouquinho de bom senso nessas decisões. Afastar uma prefeita do seu mandato, eleita que fora pelo voto popular, é necessário que tome-se algum cuidado. Não pode ser assim uma coisa feita sem o menor critério, sem a menor preocupação com a lei, sem a menor preocupação em respeitar a vontade do povo, que foi quem elegeu a prefeita, foi a população. Então, nós aqui, como membro do PMDB, como companheiro de partido da prefeita de Jorge Teixeira, Maria Aparecida Torquato, nós queremos dizer à população que nós não vamos deixá-la sozinha, não. Nós vamos dar todo o apoio a ela, não só nesta ação, como noutras que virão depois, se vierem, mas nós gostaríamos de dizer que houvesse pelo menos um bom senso por parte da oposição lá de Jorge Teixeira e compreendesse de uma vez por todas que a prefeita eleita chama-se Maria Aparecida Torquato Simon. Prefeita Cida, como é conhecida, foi eleita pela população de Jorge Teixeira e vai continuar exercendo seu mandato, queira ou não queira alguns grupos minoritários que representam a oposição daquele município. Doutor Tomás, obrigado pela sua participação, pelas valiosas informações que o senhor prestou aqui à sociedade ali de governador Jorge Teixeira. Hoje nós temos ali 80% de audiência, graças a Deus, conquistada com muito trabalho, e tenho certeza que a população inteira ali ouviu o que o senhor falou com relação aí a não deixar, o seu partido não deixar a prefeita Cida sozinha nesse momento difícil, né? E o senhor é um dos homens que eu tenho admiração, porque é um homem partidário. É um homem que realmente, quando mexe com alguém do seu partido, o senhor se dói. O senhor está lá, sempre presente aí para ajudar os companheiros. Isso é muito bom. Um abraço, obrigado. Algo mais que você queira falar? Eu agradeço dizer o seguinte, na verdade, nós temos essa responsabilidade. Eu quero mandar aqui um abraço para todos os ouvintes da região de Jaru, mas especialmente para o povo que está nos ouvindo lá em Jorge Teixeira. Colina Verde. Colina Verde, aquela região toda, e dizer que não se preocupe, nós estamos aqui para somar. E eu espero que, faça até um apelo aqui, a que haja maior unidade por Jorge Teixeira. A prefeita há pouco me dizia, a Cida, que tem hoje, o Hamilton, em torno de 16 milhões de reais de convênio de todos os partidos, do senador Raup, da deputada Marinha Raup, do Capixaba, do Marcos Rogério, do Padre Tom, enfim, de todo mundo. Nós queremos dizer que precisamos unir forças para melhorar a condição de Jorge Teixeira. E não são com brigas, não é afastando a prefeita, não é essa politicagem e nem essa raivosa oposição que vai construir alguma coisa naquele município. Mas deixo meu abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, doutor Tomás. Agora são 13h18. Olha, a Zilda ali da linha 610, que diz que há um mês estão sem aula por falta de ônibus escolar. Ela pede para que a prefeita tome providência, tá? Tome providência. Agora são 13h18. Vamos aqui o intervalo, eu volto já. Abrindo o jogo, jornalismo total.